O Curaçao fez história no Mundial no domingo ao marcar o seu primeiro gol de sempre contra a Alemanha. No entanto, o empate no início do jogo rapidamente se inverteu, com a Alemanha a responder com uma série de golos, vencendo por 7-1 contra o território de cerca de 156 mil habitantes, que é o mais pequeno de sempre a qualificar-se. We could have scored one more goal, but still we would have lost. But then again, hey, we were playing against a selection that is like, a world squad, right? And with the resources we have, I do believe that we did well. I'm proud of our boys. I'm very proud of them. Já o jogo entre os Países Baixos e o Japão resultou num empate de 2-2 depois do jogador japonês Daichi Kamada marcar aos 88 minutos. Antes do jogo, milhares de adeptos neerlandeses desfilaram vestidos de laranja a cantar e a dançar a caminho do estádio. Mais tarde, no domingo, a Costa do Marfim teve um início impressionante na sua primeira participação no Mundial em 12 anos, tendo vencido por 1-0 contra o Equador aos 90 minutos. To say that I am so proud of my country. I felt so happy during this match, and I want to say that I am really proud of my father, who is the coach of Ivory Coast, and everyone is happy, so thank you very much. A Suécia encerrou os jogos de domingo ao vencer a Tunísia por 5-1 no México. Na segunda-feira, a Espanha prepara-se para enfrentar Cabo Verde, enquanto a Bélgica se estreia contra o Egito. Milhares de manifestantes juntaram-se em Genebra, na Suíça, para protestar contra os líderes do G7, o grupo dos 7 países mais industrializados do mundo, antes da abertura da cimeira que decorre a poucos quilómetros dali, em Evian-les-Bains, do lado francês da fronteira. Durante a cimeira de 3 dias serão discutidos temas como o Médio Oriente, a Ucrânia ou os desequilíbrios económicos globais. No domingo, perto da sede das Nações Unidas, em Genebra, houve confrontos entre os manifestantes e a polícia. Os participantes no protesto atiraram garrafas, pedras, pedaços de cimento e petardos contra as forças da autoridade, que responderam com gás lacrimogéneo e canhões de água. A manifestação junta causas diversas, desde ambientalistas, feministas, militantes anticapitalistas, defensores dos meios de comunicação independentes ou ainda grupos pró-Palestina. As autoridades suíças e francesas destacaram milhares de polícias para garantir a segurança da cimeira. O presidente romeno, Nikos Orban, nomeou no domingo o político de carreira Adrian Vestea, líder do Partido Nacional Liberal e antigo ministro do Desenvolvimento, para o cargo de primeiro-ministro, numa tentativa de pôr fim a uma profunda crise política. A nomeação ocorre depois de a escolha anterior do presidente, o eurodeputado Eugen Tomac, ter retirado a candidatura, por não ter conseguido garantir apoio político suficiente para formar un governo no prazo de 10 dias. Îmi doresc un guvern politic care să-și asume reforme reale și care să mențină România pe direcția pro-occidentală. A crise política na Roménia remonta ao passado mês de maio, quando uma moção de censura derrubou o anterior primeiro-ministro depois de o Partido Social Democrata ter abandonado a coligação no governo. O futuro executivo romeno enfrenta graves desafios económicos, com o país a atravessar atualmente uma recessão técnica, inflação galopante e um dos déficits orçamentais mais elevados da União Europeia. A OMS voltou a alertar a Europa de que precisa fazer mais para combater as mortes relacionadas com o calor. Foram mais de 200 mil só nos últimos 4 anos. O calor extremo levou diretamente a um aumento das doenças relacionadas com o calor e das mortes prematuras, todas elas evitáveis, segundo a Organização Mundial de Saúde. A Europa é uma das regiões do mundo mais gravemente afetadas pelo aquecimento global, de acordo com a OMS. A maioria das mortes prematuras devido ao calor extremo ocorreu em Itália, seguida de Espanha, Alemanha e Grécia. O aumento das temperaturas globais, a rápida urbanização e o envelhecimento demográfico estão a convergir para aumentar tanto a exposição ao calor como a vulnerabilidade aos seus efeitos. Em conjunto, estes fatores estão a conduzir a uma carga crescente e desigualmente distribuída de doenças e mortes relacionadas com o calor e sublinham a necessidade de uma prevenção eficaz. Nas suas recomendações, a OMS sugeriu um vasto leque de medidas, desde a criação de mais sombra nas cidades e de redes de centros de arrefecimento, até aos serviços sociais que garantem que os idosos se mantêm hidratados.
Pequenas, discretas e sem fumo, as bolsas de nicotina estão a ganhar espaço em Portugal, mesmo antes de existirem regras claras para a sua comercialização. Colocam-se entre a gengiva e o lábio e libertam nicotina sem combustão. Durante meses, estes produtos foram vendidos em tabacarias e quiosques num vazio legal. A tabaqueira avançou este ano com a comercialização oficial das bolsas de nicotina em Portugal, desde que passaram a ser incluídas na lista de produtos tabágicos e com nicotina que pagam um imposto especial de consumo. A empresa defende que estas alternativas são menos nocivas do que o cigarro convencional. Os produtos de nicotina têm que ser regulamentados todos, porque a nicotina é aditiva. Então, o que é fundamental é que exista uma regulamentação que permita de comercializar estes produtos para o fumador adulto, pero também salvaguarde que os menores de idade não tenham acesso a estes produtos e que também estes produtos não sejam apelativos para este audience, que não é o target audience destes produtos, são os fumadores adultos que utilizam nicotina hoje, darles a eles uma alternativa com um impacto diferenciado face ao cigarro tradicional que utilizam hoje. Com sabores como menta, frutos vermelhos ou manga, estes produtos levantam preocupações entre os especialistas em saúde pública, que receiam que possam tornar-se mais apelativos para jovens e adultos não fumadores. Tem que ser banidos totalmente qualquer tipo de sabor, porque nós sabemos que os aromas aumentam muito a absorção e potenciam muito a dependência, e é a razão pela qual as crianças e os jovens gostam de usar estes produtos, sem dúvida nenhuma. Cada bolsa pode conter níveis de nicotina equivalentes a vários cigarros tradicionais. Apesar de não conterem tabaco, o potencial de dependência mantém-se e os riscos para a saúde também. Os efeitos no cérebro são talvez os mais preocupantes, sobretudo porque quem vai usar estes produtos são sobretudo as crianças e os adolescentes e também os adultos jovens. A nicotina prejudica o desenvolvimento do cérebro, interfere com as capacidades cognitivas e provoca alterações do comportamento. Agora o Governo prepara novas regras, restrições à publicidade, limites na venda e proibição de sabores e embalagens coloridas. A intenção é regular um mercado em expansão antes que chegue ainda mais longe. 4 procuradores europeus investigam uma organização que levou cidadãos abastados numa horrível viagem de lazer a Sarajevo durante o cerco dos anos 90. Pelo menos 3 atiradores lúdicos estão a ser investigados em Milão e outros 2 em Viena. A parte l'Italia, che ha già avviato un procedimento penale dal mese di ottobre del 2025, si sono aggiunte l'Austria, si è aggiunta la Svizzera, si è aggiunta la Bosnia, poi il Belgio è l'ultimo. A história é reconstruída por Ezio Gavazzeni no seu livro Os Atiradores de Fim de Semana, a investigação sobre safaris humanos em Sarajevo, publicada em março pela Paper First. 2 fontes, um empresário que os acompanhou de Itália aos Balcãs e um antigo mercenário, revelam quantos destes turistas foram matar civis durante a guerra na ex-Jugoslávia. La fonte, il francese, che è sempre stata filtrata dalla fonte L'Innominato, parla di 230 italiani e altrettanti provenienti da paesi occidentali. Uma das fontes conta que foi contactada por uma empresa de segurança em Londres, que a sede era na Bélgica, e que os arqueiros partiam todos de Itália em grupos de 3. Este era o código, as vítimas eram os viados. E era a presa que determinava o preço da viagem. I bambini erano la preda più ambita e costavano circa 100 milioni di lire di allora, del 92-95, pari a più di 100.000 euro di oggi. Poi c'erano le ragazze giovani che erano considerate un bersaglio molto ambito e costavano come i bambini. Poi c'erano le donne che costavano sui 70 milioni di lire. Poi c'erano gli uomini che costavano intorno ai 50 e per finire gli ultra anziani, gli over 80, che costavano meno di 20 milioni. Foi o documentário Sarajevo Safari, de 2022, que fez ressurgir a história. Seguiram-se investigações jornalísticas e outro livro, da autoria de um jornalista croata. Os clientes, todos homens e descritos como entusiastas profissionais da caça e das armas, estão a ser procurados por homicídio intencional agravado. Mas, acima de tudo, quem os levou a disparar nas alturas em redor de Sarajevo, Mostar e outras cidades da Bósnia. A organização, segundo as reconstituições, era dirigida pelo submundo ou pelos serviços de segurança sérvios e croatas.
A tangencial de Nápoles é de facto a primeira infraestrutura rodoviária do país a obter a certificação oficial Smart Road do Ministério das Infraestruturas e dos Transportes. Isto porque adotou tecnologias avançadas para a monitorização da infraestrutura e a comunicação em tempo real entre a estrada e os veículos conectados, incluindo os de condução autónoma. A iniciativa, que é o resultado da colaboração entre a Tangenziale di Napoli, o Ministério das Infraestruturas e dos Transportes, o Centro Nacional para a Mobilidade Sustentável e a Movion, o Centro Tecnológico do Grupo ASPI, projeta a Itália numa nova era de mobilidade, transformando uma das principais artérias urbanas do sul do país num modelo nacional de inovação. Foram instalados em toda a rede sensores capazes de recolher dados de circulação utilizados pelos operadores dos centros de controle para apoiar as decisões de gestão do tráfego. Esta abordagem permite a adoção de medidas preventivas, reduzindo o congestionamento. Além disso, as estações meteorológicas e os sensores recolhem dados sobre a precipitação, o estado do pavimento, os níveis de água e o estado da área circundante para detectar potenciais inundações, deslizamentos de terra ou outros fenómenos perigosos numa fase precoce. A verdadeira inovação está na capacidade dos veículos conectados receberem diretamente informações sobre acidentes, obras, obstáculos, condições meteorológicas e características da via. Em simultâneo, transmitem dados à infraestrutura, permitindo um conhecimento mais imediato das condições de circulação.